Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor. Aqui é a pastora e escritora Leidice Rocha, do livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Você que está ouvindo os áudios deste livro, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar tremendamente e que você seja impactado pela presença da glória de Deus ao ouvir essas revelações. Deus lhe abençoe. Capítulo 3. Na plenitude do tempo de Deus e encontro com o profeta Joel. E depois disso eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Fui arrebatada à sala da pregação e eu vi o profeta Joel. Observei que naquela sala haviam papéis na parede. De repente, o meu ser começou a ser rodado e aqueles papéis diversificados foram colados em mim. Então atentei para o papel que estava no piso, devido à luz do mesmo, que era muito fluorescente. Estavam escritos naquele papel dizeres a respeito do livro de Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2:28 e 29. Ao tocar naquela página do piso, eu percebi que se tratava de várias páginas de um livro. Ao abrir aquele livro, tinha-se acesso a uma porta no andar de baixo. Então presenciei que tinha ali um profeta escrevendo em rolos. Ao seu lado havia um objeto, tipo uma candeia acesa. Os cabelos do profeta estavam brancos, finos e ralos, devido à unção do ancião de dias estar sobre ele. Ao entrar pela porta-livro, eu cheguei à sala da proclamação. Ao meu lado estava o anjo da revelação. Então o profeta Joel, cuja unção do ancião de dias, Apocalipse 1, 14 a 19, estava sobre ele, escrevia as informações passadas pelo anjo, vindas diretamente da sala da revelação. À sua frente eram mostrados os acontecimentos futuros. O profeta Joel, ele via através de visões espirituais e ele depois escrevia o que discernia. Naquele momento eu fiquei atônita e receosa de ver o que via. Porém disse-me o anjo do Senhor: ao profeta Joel foi confiado ver e escrever sobre o que aconteceria com a igreja primitiva até aos últimos dias. Eis que eu sou o último e o princípio e o fim. Eu sou a completude. E a ti revelo agora a plenitude dos tempos, pois eu sou o Alfa e o Ômega, porque isso está aqui, neste tempo, o tempo de Joel, que para mim, mente humana, é passado. Porém, para mim, para o Senhor Jesus, é presente. Sou eu o presente, o passado e o futuro. E assim como foste tu trazido aqui em espírito, até a sala de Joel, eu mesmo levei Joel até o futuro, que é o seu presente agora, para presenciar os acontecimentos do fim dos tempos. Então notei que o profeta Joel, ele presenciava a igreja primitiva através de uma passagem de luz. O fogo do Espírito Santo era derramado sobre as pessoas. Ele via, e eu também, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Em seguida, Pedro fazendo o discurso de defesa. Até mesmo as crianças de colo falavam em línguas estranhas. Ali entre as pessoas estavam pequeninos eleitos de Deus, que foram designados a serem desbravadores do Evangelho. E muitos destes morreram em virtude das perseguições aos primeiros cristãos. Ao vivenciar tais revelações, na plenitude dos tempos eu relutei, questionei algumas coisas, isto é, para não dizer que eu estava mesmo era com muito temor. Então,
Me tocou no ombro o anjo da revelação e eu senti que as suas asas me protegiam. Havia círculos de fogo no território espiritual onde eu estava e também na visão dentro do livro. Na plenitude do ciclo do tempo de Deus, eu passei a observar o que Joel escrevia. Os jovens terão visões. E eu fiz ligação imediata com o livro de Atos, através do discurso de Pedro, que também fez referência ao livro Joel. E dali da sala de Joel, na plenitude dos tempos, eu vi que Pedro olhava para Joel através da passagem de luz, e ambos se viam. Então o anjo do Senhor me fez recordar de uma revelação anterior, na qual me disse que cada texto bíblico, cada capítulo, ou até mesmo cada letra, tem uma porta celestial de luz que se abre. E o leitor, quando os olhos do seu coração são abertos, ele é levado à sala da revelação dos céus. Glória a Deus. Quando aconteceu a descida do Espírito Santo, descrita no livro de Atos 2, o Espírito de Pedro, os olhos do coração do homem interior de Pedro foram abertos. E ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus a olhar para a porta de luz aberta naquele local, que era o livro de Joel. Assim ele fez o discurso de defesa em nome de Jesus. Ali ele teve o discernimento da profecia de Joel e aplicou para os seus dias. E a noiva de Jesus também, nesses dias, terá os olhos do seu coração abertos e verá. Ela será direcionada pelo Espírito Santo rumo à glória celeste. Ela verá portas celestiais de luz. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19. Jesus passou as chaves do reino dos céus, que ele recebeu do Pai, para Pedro. E Pedro representa a igreja fiel, para que hoje pudéssemos, em nome de Jesus, dar continuidade ao seu reino. E após cumprir os mistérios de Deus, de forma como ele anunciou aos profetas, Jesus entregará as chaves do reino para o Pai. E então virá o fim. Quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reina, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 1 Coríntios 15, 24 e 25. Jesus é o único meio de chegarmos ao Pai Celeste. Através dele alcançamos a salvação. E aqueles que buscam intimidade com o Espírito Santo, mesmo em vida terrena, eles podem ver com os olhos espirituais, com os olhos do seu coração, as coisas do reino do céu. Jó 42, 5. Noiva Ságida, designada a profetizar nos últimos dias. Disse-me o anjo do Senhor: a Ságida, noiva fiel, foi designada a profetizar nos últimos dias, assim como eu revelei ao profeta Joel e a outros profetas. Sai para o grande dia do avivamento, mulher virtuosa, cuja glória de Deus está em ti. Estando na sala da proclamação, eu observei que na sala ao lado, designada Sala dos Profetas, estava o profeta Daniel com seu livro na mão, sendo que o mesmo tinha o selo do anel do Rei Jesus. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. 2 Coríntios 2,19. A sala dos profetas, ela fica próxima à sala da revelação. Então o anjo da revelação me levou até a porta da sala dos profetas e eu vi vários profetas assentados sobre o piso transparente. Na sala dos profetas, em um dos palácios do reino celestial. Cada profeta
com suas vestimentas específicas, tinham seus livros abertos. Eu notei que ao lado do profeta Isaías estava uma criança pequena, de vestes brancas. Disse-me o Espírito Santo que se tratava de um espírito em fase de aprendizagem, sendo preparado para nascer como humano, um futuro profeta que virá à terra. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu já te consagrei, eu te separei e eu te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Nota, a princípio essa revelação me assustou, entre outras ainda, que não me foram permitidas relatar. Porém assim quis o Senhor revelar mais um dos seus mistérios à sua noiva. 1 Coríntios 12, 2-4 e versículo 28. Bem, o meu espírito estava agora na sala dos profetas, quando percebi que os profetas do reino celestial, eles trabalham ajudando os filhos de Deus que estão na terra. Dos seus livros há como que fios de energia interligados à terra. Os anjos mensageiros, eles sobem da terra com os questionamentos dos humanos a respeito de um determinado versículo, texto ou contexto do próprio livro do profeta da Bíblia. Quando um cristão faz os seus questionamentos, eles são trazidos pelos anjos à sala dos profetas, em pequenos papéis interligados entre o que parecia ser fios de eletricidade, quando o Filho de Deus, em uma vida consagrada e santidade, ele pedia por discernimento ao Espírito Santo, em nome de Jesus, a respeito do texto lido. O anjo que está ao seu lado, ele leva a pergunta até o profeta do céu. Então, imediatamente, luzes se acendem no livro do profeta. O vento impetuoso do Espírito Santo moveu as páginas, parando onde foi feito o questionamento. Hebreus 4:12. Através da liberação da sala do controle de Deus, o profeta envia para o Filho de Deus na terra, através do mesmo anjo, a revelação do que está além da letra. Que coisa gloriosa! Como ocorrem as falsas revelações? Em seguida, notei um sinal de alerta na cor amarela, na casa de um jovem pastor, enquanto o mesmo estava estudando o livro do profeta Isaías. Entrou no local onde ele estava uma senhora muito culta, sabedoria humana. O jovem pastor comentou a respeito de um discernimento espiritual, no qual ele alcançara a respeito do livro de Isaías. E aquela mulher que estava sem comunhão com Deus, confiando em seus próprios conhecimentos teológicos e humanistas, ela interferiu no discernimento que o Espírito Santo de Deus estava dando ao homem. Sendo influenciada naquele momento por demônios próximos a ela, que atuam através da religiosidade. Nota: eu vi aqueles demônios como olhos de cães na escuridão. E o Espírito Santo me fez discernir que anjos caídos, através dos seus subordinados, eles distorcem as informações espirituais obtidas pelos humanos quando eles encontram legalidade espiritual. Notei que aquela mulher, através de discernimentos religiosos traçados pela sabedoria humana, lançou indagações e perguntas a respeito do discernimento espiritual obtido pelo jovem pastor. Dizia ela: mas não pode ser assim. É um equívoco pensar assim, pois não é assim que a teologia interpreta. Então ela pegou várias literaturas de teólogos famosos e mostrou para o jovem pastor. Os seus argumentos levaram o jovem pastor a desistir de buscar a revelação de Deus. Nota: pessoalmente, eu não sou contra o estudo teológico. Estudei teologia. Porém, se o estudioso não for um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, de nada adiantará os seus conhecimentos, pois o verdadeiro adorador, ele tem intimidade com o Pai Celeste. Gálatas 4:4-7. Disse-me então o Senhor na figura de um anjo:
Indignado eu estou contra esse povo, que me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Farto estão dos conhecimentos humanos, até sobejam e trazem os despojos. Tanto sabem e nada sabem, são cegos guiando outros cegos. Mas eis que um remanescente de águas cristalinas já começa a jorrar. E aos meus fiéis eu acrescentarei enquanto dormem, pois eles já foram selados. Efésios 1, 13 e 14. Muitos serão despertados em sonhos, como um sinal de alerta a me buscarem. Então eu revelarei os meus mistérios. Eis que uso e usarei quem eu quero. Crianças pequeninas serão usadas por mim com maior intensidade, e o próprio ímpio perceberá. São crianças anjo, mensageiras do Senhor, enviadas à terra com a missão de guerrear em prol do grande e último avivamento. Mas atentai, amada noiva, buscai discernimento, pois o vosso adversário, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Buscai aprender mais de mim. Eis que muitas informações eu já concedi aos meus eleitos da terra, guerreiros do reino da luz, mas nem todos alcançaram o discernimento. Eu sou a fonte. Diz-se o Espírito Santo: vinde a mim e perguntai, e eu vos conduzirei, em nome do meu Filho Jesus, ao Pai que delibera a proclamação. Disse particularmente a mim: eis que muitos, filha, questionarão a teu respeito, até mesmo os remanescentes, porém alcançarão discernimento aqueles que me pedirem.